E aí, galera, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre Linux, na nossa trilha de como começar em pentest/CTF. E hoje a gente vai falar um pouco sobre usuários do Linux e também sobre acessos e chaves SSH. Então vamos lá, falando um pouco sobre os usuários. Existem alguns arquivos que eles são padrão no Linux que se tratam, né, a respeito dos usuários. Por exemplo, o mais famoso, o mais comum que a gente tem é o etc passwd. E esse arquivo, ele contém algumas informações genéricas do usuário, algumas informações mais gerais, e é um arquivo passível de leitura para todos os usuários, então, teoricamente, ele não teria nenhuma informação sensível aqui dentro. Ele tem algumas informações que eu vou mostrar na prática depois, como o tipo de shell, a home do usuário, o UID e etc. Normalmente, a gente utiliza esse arquivo para ver quais são os usuários existentes no sistema. Em seguida, a gente tem o etc shadow, que é um arquivo um pouco mais sensível, porque ele traz, além de algumas informações, a mais importante de fato eu acredito que seja o hash da senha do usuário. Então, caso alguém tenha acesso, por exemplo, à leitura a esse arquivo, ele vai conseguir ver a hash do usuário. Consequentemente, se for um atacante, por exemplo, ele poderia vir a quebrar essa hash, ou até mesmo se ele tem alguma permissão de escrita, por exemplo. Isso é uma falha muito grave, porque daí ele vai poder sobrescrever a hash do usuário e, consequentemente, alterar a senha do mesmo. Aí, por último, de arquivo eu trago o etc group, que basicamente é um arquivo que contém aí os grupos existentes no sistema. Seria um passwd, só que daí a respeito dos grupos do SO. Falando um pouco sobre os comandos. O comando mais clássico de todos os usuários com certeza é o whoami, que basicamente vai trazer qual que é o teu usuário. Então ele só vai retornar qual usuário que está sendo utilizado e executando aquele comando. Em seguida, a gente tem o comando su, que ele é utilizado para tu se tornar o administrador do sistema, então normalmente o usuário root. E então, por exemplo, tu usa esse comando, ele vai pedir a senha do usuário administrativo, se tu souber a senha, obviamente, tu vai se tornar ele. Aí a gente tem o comando sudo, que muitas vezes é confundível, né, a galera faz uma confusão com o comando su, mas basicamente o sudo é assim, você vai utilizar o sudo e algum comando, e fazendo isso você vai estar utilizando o seu usuário para adquirir permissões elevadas, nesse caso de root, e obviamente se o teu usuário tiver essa capacidade, ele vai executar algum comando se passando por um usuário administrativo, mas lembrando que ele está utilizando o teu usuário, então provavelmente aqui ele vai pedir a tua senha e não a senha do usuário administrativo. Em seguida, a gente tem o comando usered, que é basicamente utilizado para adicionar um usuário ao sistema. Tem o comando passwd, que ele é utilizado para ou inserir uma senha nova, né, caso o usuário não tenha, ou alterar a senha existente dele. Eu digo nova porque só o comando usered, por exemplo, o que é muito comum, não adiciona uma senha para o usuário recém-criado, então tu tem que dar além do usered, depois utilizar o comando passwd. Em seguida tem o userdel, que basicamente é utilizado para deletar um usuário. O add group, que é utilizado para adicionar um grupo novo ao sistema, o del group, obviamente, para deletar um grupo, e também o usermod, que é um comandinho um pouco mais complexo, utilizado para modificar as informações do usuário. Então, modificar alguma informação sobre ele, modificar quais grupos ele pertence, e também diversos outros comandos, outras opções. Beleza? Então vamos para a parte prática agora e depois a gente fala um pouco sobre SSH. Bom, galera, vamos para a parte prática então. Eu acho que eu comentei do comando whoami antes, mas eu já tinha mostrado isso em outra aula, na anterior ou em alguma outra, enfim. Vamos ver então os arquivos principais. Vou dar um cat, que a gente já aprendeu a utilizar, no arquivo passwd. Quando a gente bate o olho, a gente meio que se assusta com esse arquivo, ele parece uma poluição que só, mas ele é simples de entender. Basicamente aqui está listado todos os usuários do sistema. É claro, a maioria dos usuários aqui não são nem acessíveis, porque eles não têm uma shell, e eles são sim usuários criados pelo próprio sistema para o funcionamento dele mesmo. Então, normalmente, nos sistemas operacionais Linux, do UID 0 até o 99, até o 999, são usuários do sistema. Então, a gente vê que, por exemplo, aqui do começo até o penúltimo, que é o 131, são usuários do sistema. Aí a partir do 999, consequentemente o 1000, é o nosso usuário, porque ele é obviamente o único criado e o primeiro, por isso que ele é o 1000. Então tem aqui o nosso usuário Kali, aqui a gente tem o nome do usuário, aqui a gente tem XX aí que seria a hash do usuário que não está aqui no caso, ele está lá no arquivo etc shadow. Em seguida a gente tem o UID do usuário, o GID, né, o grupo principal dele. Aqui a gente tem alguma informação sobre ele, nesse caso aqui é uma informação aleatória, porque a gente não inseriu nenhuma informação específica. A gente tem
o diretório raiz do nosso usuário, o diretório home dele, nesse caso é home Kali. Por exemplo, se a gente subir aqui no root, a gente vê que o usuário home do nosso root é justamente o /root. E por último, a gente tem o tipo de shell que está sendo utilizada. Nesse caso, como a gente está utilizando o Kali Linux, por padrão ele usa aí o ZSH, mas é muito comum ver aqui, por exemplo, /bin/bash ou /bin/sh. A gente percebe que nos usuários do sistema a gente tem aqui essa shell chamada noLogin, que justamente, como são usuários do sistema, eles não são acessíveis através de uma shell. Belezura, esse é o comando etc passwd e como eu disse, normalmente ele é utilizado para quê? Para a gente filtrar quais usuários existem. Então, por exemplo, a gente invadiu um sistema, a gente dá uma olhadinha no passwd, porque ele é acessível por todos os usuários, e vê aqui quais são os usuários e quais são os acessíveis por shell, para a gente saber quais podem ser as nossas possíveis vítimas. Vou dar um clear aqui e dar uma olhadinha agora no etc shadow. A gente pode perceber que a gente teve permissão negada, por quê? Porque esse é um arquivo sensível e ele é acessível somente por usuário root. Então a gente pode dar um sudo aqui para conceder as permissões de função administrativa para o nosso usuário. E normalmente ele pede uma senha, mas como eu já estava logado, já tinha inserido a senha anteriormente, ele acabou nem pedindo. Aqui a gente pode ver então alguns usuários, possivelmente os usuários que estavam lá no etc passwd. E, por exemplo, aqui no nosso usuário Kali, a gente vê a hash do nosso usuário aqui. Aqui tem algumas outras informações, por exemplo, quando a senha vai expirar, qual a data de criação da senha, quanto tempo ela foi modificada, etc. Mas a gente acaba relevando essas informações. O que mais a gente precisa tomar atenção mesmo é justamente a hash. Então, por exemplo, se isso for uma hash simples de adivinhar, eu posso vir, copiar, jogar em alguma ferramenta de quebra de hash, por exemplo, o John ou o Hashcat, e tentar quebrar a senha do nosso usuário. Certo? Normalmente Linux utiliza aí criptografia simétrica SHA-256 ou SHA-512. E a gente percebe que, por exemplo, aqui no nosso usuário root e nos outros usuários a gente tem uma exclamação. Uma exclamação significa que a senha não foi setada para o usuário. Então, se eu quiser acessar diretamente o root, por exemplo, por um SSH ou por algum outro caminho, eu não conseguiria acessar porque ele não tem uma senha setada. Eu conseguiria virar somente root nesse caso, porque o nosso usuário Kali ele tem as permissões administrativas do sistema. Ok? Caso eu quisesse logar diretamente com o root, eu teria então que usar passwd, root, citar uma senha para ele e aí sim acessá-lo. Em seguida a gente tem o etc group, que basicamente só lista aí os grupos do sistema. Então a gente vê que tem o grupo do nosso usuário Kali e alguns outros sistemas aí que são criados automaticamente quando a gente seta nosso sistema operacional. Ok? Bom, comandos agora. A gente tem o comando su. O comando su basicamente é para a gente virar o usuário root, mas como eu comentei, o nosso usuário root ele não tem nenhuma senha setada. Então, por mais que eu coloque, por exemplo, a senha do meu usuário Kali, ele vai dizer que a autenticação é falha, porque o nosso usuário root não tem senha. Como é que a gente seta uma senha para ele, por exemplo, para eu demonstrar para vocês? Passwd root. É claro que por ser o usuário root, ele vai pedir aí uma permissão de root, então por isso que eu uso o comando sudo para me conceder essa permissão de root e aí sim inserir uma senha para o nosso usuário root. Então vamos inserir aí uma senha qualquer. E agora sim, a gente vê que a nossa senha foi atualizada, inclusive se a gente voltar lá no etc shadow, a gente vai conseguir observar, claro, com permissão de sudo, que o nosso usuário root agora tem uma hash aqui. Consequentemente é a mesma hash aqui porque eu botei a mesma senha para os dois e isso não se faz, né? Tem que normalmente colocar, obviamente, senhas distintas e senhas mais complexas do que eu coloquei, mas como a gente está num sistema interno para educação e tudo mais, obviamente que eu relevei, né, essa situação. Então agora a gente pode vir aqui dar um su, colocar a senha e a gente vai acessar o nosso usuário root, ok? Basicamente é isso. O su você pode perceber que eu utilizei e eu continuei no home Kali, né, na home do usuário Kali. Se eu usar um su e um menos, eu vou diretamente já para o nosso home do usuário root, tá? Essa é a diferença de usar somente su e usar o su hífen. Ok, o comando sudo, que nem expliquei para vocês, é basicamente conceder permissões de administrador para o nosso usuário. Então, nesse caso aqui eu usei o sudo, o cat e o etc shadow para visualizar esse arquivo. Então eu não estou entrando no usuário root, eu estou concedendo permissão de root ao nosso usuário Kali. Essa é a diferença do comando sudo e do comando su. Beleza? Alguns outros comandos. O comando usered para adicionar um usuário. Então se eu der um usered João, eu vou estar adicionando. Óbvio, eu preciso de permissão de sudo.
Eu vou até já logar com o root, que ele vai facilitar a nossa vida. Então estou como root aqui e vou dar um user add João para adicionar o usuário João ao sistema. Então se eu olhar lá no PassWD, eu vejo que o nosso usuário João, ele já tem aí um usuário criado, inclusive com acesso SH, então não é um ZSH. Então se eu, por exemplo, logar com o usuário João, eu posso fazer isso com o comando su também. O comando su também é utilizado para logar com outros usuários. Então se eu dar um su João, eu vou estar logando com ele. Não pediu senha, porque primeiro que o João não tem nem senha, e segundo que eu estou com o usuário root, então ele vai automaticamente, né? Ele tem acesso a todos os usuários. A gente vai ver que é uma shell diferente, é justamente a shell do bin sh. Como é que eu posso alterar isso? Posso alterar na mão. Se eu dar um nano etc barra passwd, eu tenho que logar com o usuário sudo, perdão, deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar editar o arquivo aqui passwd com o nano, por exemplo. Eu posso ir lá embaixo e trocar essa shell dele. Então eu venho aqui, eu posso vir aqui e botar user bin zsh, salvar o arquivo. E agora quando eu logar com o João, a gente vê que a nossa shell já mudou um pouquinho. Beleza? Detalhe, quando você usa user add, a gente vê que aqui o home não foi criado automaticamente para o usuário João. Então deixa eu deletar o usuário João com o userdel, por exemplo. Deletei, ele já não existe mais no comando passwd. Eu vou até usar o comando tail para ver somente as últimas linhas do pwd. Aí não precisa ficar baixando toda hora. E então a gente vê que o nosso usuário João já não existe mais. Como é que eu posso adicionar o usuário João e já adicionar o home dele? User add "-m", faz isso automático, João. Então agora se a gente conferir aqui, a gente vê que ele já criou a home dele. Ok? Então é sempre bom usar o "-m" quando você usa o user add. Outro comando, o add group. Então eu quero adicionar um grupo para o usuário João. Eu vou adicionar, sei lá, eu vou criar um grupo chamado alunos, como se o João fosse um aluno. E agora, se a gente conferir o etc groups, a gente vê que o grupo alunos existe com o GID 1002. A gente vê também que quando a gente usa o user add para adicionar o João, ele já adicionou o próprio grupo do usuário dele. Como é que a gente deleta esse grupo? Del group alunos e vai deletar, simples assim. Só não vou deletar a efeito de demonstração do próximo comando, que é o nosso comando usermod. O usermod ele é utilizado para modificar algumas informações do usuário. Por exemplo, usermod-c é para adicionar uma informação sobre o João. Então vou botar aqui aluno da trilha Kali Linux. Kali Linux não, né? Enfim, trilha de pentest, mas enfim. E em seguida eu boto o nome do usuário que eu quero adicionar. Agora se eu checar lá o passwd, eu consigo ver que foi adicionada essa informação a respeito do nosso usuário João. E isso é bom, né? Caso tenha muitos usuários, para tu categorizar, enfim, ter alguma informação a respeito dos teus usuários no sistema. O usermod também pode ser utilizado para adicionar algum grupo ao João. Porque, por exemplo, se eu entrar no usuário João e usar o comando ID, o comando ID ele mostra a quais grupos o João pertence. A gente pode ver que ele pertence somente ao grupo 1001. Então eu vou dar um Ctrl D aqui para voltar ao usuário root e vou usar o usermod "-a" de append e "-g", aí eu vou botar o nome do grupo que eu quero adicionar. Por exemplo, eu quero adicionar, nesse caso, ele é o grupo alunos, e o nome do nosso usuário. O "-a" ele é utilizado para você dar um append, então para você adicionar o grupo alunos como um grupo suplementar no usuário João. Se por acaso eu não utilizasse o "-g" ou o "-a", ele ia substituir todos os grupos suplementares que o João pertence por o grupo alunos. Então, por exemplo, se ele está no grupo João, no grupo administrador, no grupo escola, se eu não dar o "-a", ele vai substituir todos esses grupos pelo grupo alunos. Isso falando de grupos suplementares, que não é o grupo principal do João. Se eu utilizasse "-g" minúsculo, aí sim eu estaria adicionando esse grupo principal, esse grupo alunos, no caso, como grupo principal do João. Então o GID dele ia ser substituído. Beleza? Então vou usar o comandinho aqui. Agora se eu entrar como usuário João e utilizar o ID, eu vejo que o João agora faz parte do grupo João e também do grupo alunos. Beleza, pessoal? Eu acho que para começo de conversa está ótimo isso para entender. Também tem outro comandinho simples que é o getEnt. Então se eu der um getEnt passwd João, eu vou ver apenas a linha do João no passwd. Então não preciso exibir todo o arquivo ou usar um tail. Então, se eu quero ver informações somente do usuário Kali, eu posso vir aqui e dar um getEnt passwd Kali. Eu vou ver somente a linha do Kali no arquivo passwd, certo?
Se não me engano, isso funciona para outros arquivos senha, por exemplo, o Shadow, vamos ver. Você coloca o getEnt, aí o arquivo que você quer ver e o usuário que você quer ver aquela informação. Maravilha? Em seguida, vamos falar um pouco sobre acessos e chave SSH. Valeu! Bom, pessoal, falando um pouco sobre chaves e acesso SSH. O SSH aí, muito conhecido, hoje em dia basicamente ele é utilizado para fazer o acesso remoto a máquinas e é muito comum que a porta 22, que é a porta referente ao SSH, claro, ela pode ser outra porta se configurado especificamente, ela é comum de ser aberta em acessos internos. Então, por exemplo, eu tenho um servidor hospedado num servidor Ubuntu. Esse servidor Ubuntu ele vai ter a porta 22 justamente para os desenvolvedores, para o pessoal da infra acessar esse servidor. Isso é muito comum internamente. Uma porta acessível externamente SSH é de extremo perigo e não devia estar configurado dessa maneira, né? Geralmente, pode ter uma exceção que outra? Pode, mas aí são casos específicos. Então, como é que funciona o acesso ao SSH? Pode ser tanto por usuário e senha, que é um método um pouco mais inseguro, né, um pouco menos seguro, e também pode ser feito por chaves públicas e chaves privadas, né, o conceito aí de criptografia assimétrica. Não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, porque é um termo um pouco mais complexo de se lidar, mas explicando de maneira bem rápida o que é uma chave pública e uma chave privada e juntando já a explicação de tudo que está aqui. A gente tem esse comandinho, que é o sshkeygen, que vai gerar para nós, né, no nosso servidor, uma chave pública e uma chave privada. A gente utiliza aí uma flagzinha "-trsa" para gerar com a criptografia RSA, assimétrica, que é uma das criptografias, né, um dos algoritmos mais seguros hoje em dia para criptografia assimétrica. Mas basicamente é assim. A gente vai ter alguns arquivos, dentre eles esse idrsa, que vai ser a nossa chave privada, o idrsa.pub, que vai ser a nossa chave pública. Aí a gente tem um arquivo authorized keys, que é basicamente o arquivo que diz quais chaves são autorizadas a acessar o nosso servidor. E também tem um arquivo sshd-config, que é utilizado para algumas configurações. Então vamos lá. Como é que funciona todo esse esquema? A gente vai ter a chave pública e dentro dela vai ter lá algumas coisas escritas especificando, né, essa chave, e essas especificações têm que ser colocadas dentro desse authorized keys. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente está falando quais chaves públicas estão autorizadas a logarem na nossa máquina. E essa chave, por ser pública, ela pode ser visível para outras pessoas, ela pode vazar, que não vai ser um grande problema. É claro, se não vazar, melhor, mas enfim. O importante mesmo é não vazar a chave privada, que é com a chave privada que a gente vai se autenticar e falar, ó, eu sou esse cara aqui e eu estou autorizado a logar com essa chave privada, porque minha chave pública está aí no teu servidor. Então, basicamente, o nosso password, traduzindo, né, para uma autenticação com senha, seria a nossa chave privada, mas eu vou mostrar na parte prática para vocês que vai ficar tudo mais esclarecido. Então, bora lá. Então, aqui na nossa máquina, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Gerar a chave pública e gerar a chave privada. Então, a gente dá aqui um ssh-keygen -trsa para gerar com o algoritmo RSA. Aí ele está gerando. Aqui ele diz qual que é o caminho que tu quer salvar a chave. Por padrão, né? O caminho normalmente é .sh barra idrsa. Então, ok. A gente pode inserir uma senha. Nesse caso, a gente não precisa inserir. E beleza, criou a nossa chave. Então, se a gente entrar aqui no diretório .sh, cd.sh, a gente vê aqui dentro a nossa chave pública e a nossa chave privada. Ok? Agora a gente cria o arquivo chamado authorized keys. E eu vou só salvar ele aqui. Aqui dentro a gente insere o conteúdo que está na nossa chave pública. Então eu vou copiar isso aqui. Conteúdo na nossa chave pública. E vou colar aqui dentro. Pronto. A partir de agora eu estou dizendo que as chaves autorizadas são essas. Né? Eu posso inserir mais de uma. Nesse caso, como a nossa chave pública está lá dentro, agora eu vou conseguir logar nessa máquina aqui utilizando a nossa chave privada. Para isso, eu tenho um Ubuntu aqui que a gente vai fazer para fazer essa autenticação. Antes de mais nada, eu vou autenticar com password normal, que é uma maneira um pouco mais insegura. Então eu dou o comando aqui ssh. Aí eu utilizo o nome do usuário, então nesse caso o usuário Kali. Se eu não especificar o nome do usuário, ele vai usar o usuário do nosso sistema. Nesse caso aqui ele usaria o Ubuntu, por exemplo. Aí eu dou um arroba, aí eu coloco o IP da nossa máquina. Vamos até ver, que eu não me lembro de cabeça. O IP da nossa máquina é esse. Aí a gente insere ele. Aí a gente insere a senha do nosso usuário Kali. E beleza, agora estamos dentro da nossa máquina Kali por SSH. Maravilha.
Agora, por exemplo, eu quero utilizar o login por chave pública e chave privada. Eu venho aqui, aí eu tenho que ter acesso a essa chave. Eu poderia até remover ela daqui, mas enfim. Eu dou um cat nela, eu copio o conteúdo dela. Ou nesse caso eu posso só transferir o arquivo, por algum modo, FTP, enfim. Vou copiar o arquivo dela, vou jogar ela lá na nossa máquina, então vou botar o mesmo nome, só para ficar aparelho. Colo aqui o conteúdo, e agora eu dou um SH, basicamente o comando anterior, só que daí eu especifico a minha chave. Então dou um "-i" e DRSA, coloco a nossa senha, e nesse caso ele acessou por senha. Por quê? Vê aqui que ele botou que a nossa chave está com permissões ruins, né? A chave SH por padrão, ela tem que ter essa permissão aqui, ó, shmod 600 e DRSA. Então ela não pode ser passivo de leitura para outras pessoas fora o nosso usuário, fora o dono do arquivo. Por isso que ele acabou pedindo a senha. Então vamos botar aqui. E pronto, agora eu consegui logar sem senha, normalmente com a nossa chave. E é isso aí. Show de bola. Agora, por exemplo, a gente pode utilizar aquele arquivo de configuração que eu mostrei para vocês, que é o... Vou editar ele aqui. Que é o shdconfig. Para, por exemplo, bloquear o acesso por senha, para o usuário e senha. Então eu venho aqui, eu acho esse carinha aqui, vamos ver se eu acho ele aqui fácil. Password Authentication, eu descomento e eu coloco No. Então agora, claro, eu tenho que atualizar o serviço, então eu vou dar um service shd restart, restartando o serviço do SSH. É só SSH, eu acho, no Kali. SSHD é no Ubuntu. Beleza, vamos ver se está funcionando com o status. E basicamente, o que eu configurei naquela linha? Ninguém vai poder acessar mais por password e senha, que é uma autenticação um pouco mais insegura, que nem eu comentei. Então, se eu vim aqui tentar autenticar por senha, por exemplo, deixa eu apagar aqui, eu não vou conseguir porque eu não posso mais autenticar por senha, permissão negada, só dá para acessar por chave pública. Então, se eu vim aqui e acessar por chave pública, eu tenho acesso à nossa máquina. É interessante saber esse conceito, pessoal, porque muitas vezes no CTF a gente consegue extrair de algum jeito essas chaves privadas e extraindo a gente consegue acessar aí por SSH, o que é uma porta muito comum de estar aberta em CTFs também, o usuário que a gente tem como vítima. Beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem perguntar no LinkedIn, no YouTube. E é isso aí. Valeu e até mais.